é de casa. Então deixa Deus te usar, tá bom? Boa noite, graça e paz. Uma alegria poder retornar todos os anos aqui nessa casa, desde 2008, ou estou entre 2008 e 2007. Sei que tem muito tempo. Tenho uma profunda admiração pelos vossos apóstolos. São pessoas de caráter, de Deus, de seriedade. Para você entender como seu apóstolo é sério, ele me ligou, falou: Hernandes Santos, eu quero que você dessa vez na nossa comunidade pregue 2 mensagens. Quer dizer, uma mensagem em 2 cultos, e eu quero que o meu povo seja despertado sobre a volta de Jesus. Irmão, nenhum pastor hoje prega para conferencista nenhum pregar sobre a volta de Jesus. Quando um pastor fala assim, você pode vir na minha igreja pregar sobre a volta de Jesus, ele está preocupado com a salvação do povo. Hoje você chega num lugar, tem pastor que já fala: pastor, não prega sobre o final dos tempos não, deixa o povo ansioso, deixa o povo com medo, mas os seus pastores estão preocupados com a vossa salvação. A única coisa triste é que o meu amigo é um flamenguista. Quem é flamenguista se manifesta aí. Agora eu vou expulsar agora. Esse aí só sai com jejum e oração, não é não? Hein? Bom, gente. Sabe o que é isso, irmão? A gente tem que dar. Manifestou. A gente tem que dar dinheiro para as pessoas, mas não dê confiança. Entendeu? Aí amizade, ó, um negócio desse, entendeu? Mas a gente vai orar por esse irmão para Deus libertar ele da idolatria do São Paulo. Ai, Jesus. Ai, vamos falar de Bíblia que vai dar melhor, né? Senão não vai diminuir o valor da oferta. É ou não é? Senão o pregador ainda não ganha oferta ainda. Gente, nós estamos com pouquíssimos livros. Os irmãos de ontem já levaram 90%, mas eu vou anunciar, tem poucos, mas tem um kit sem 2 livros, mas eu tenho um kit lá com 4 livros. Eu trouxe aqui para os irmãos 3 livros que não vieram ainda e um que veio, mas pouca gente adquiriu da outra estada. O livro Anjo Caído, Trajetória e Queda de Lúcifer, a importância da libertação. Esse livro, gente, é um manual prático de como lidar com libertação. Nós estávamos no almoço, estávamos conversando que pastor de igreja que não tiver discernimento, líder, pastor, qualquer pessoa no ministério que não tiver discernimento do mundo espiritual, ele não pode entrar no ministério. A batalha espiritual é o primeiro requisito para você ser líder. Porque se você não entende, nem que seja o básico de batalha espiritual, você não está pronto para ingressar no ministério, porque o seu maior inimigo vai se levantar contra você. Então esse livro aqui, gente, Anjo Caído, eu abordo sobre Lúcifer, né, a queda dele, o que levou ele à queda, as suas religiões. É fantástico esse livro aqui, Anjo Caído, Trajetória e Queda de Lúcifer. E aí, eu fui fazer a continuidade do livro e acabou que a continuidade saiu 3 vezes maior o tamanho. Esse livro aqui, Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual, foram 1.500 artigos estudados, 150 livros de bibliografia, todo indexado no hebraico, no aramaico, no grego. E aqui tem histórias. Vocês estão acompanhando aí essa novela da Record. Eu tenho aí um discípulo meu, o pastor Lucas, que é o cantor, Lucas, das músicas da novela toda, foi ele que compôs. E quando começou a novela, a escreverem a novela, e ele estava compondo as músicas para a novela, ele me pediu autorização
se ele poderia mandar o livro para o pessoal, se eles poderiam extrair desse livro alguns contextos. Não sei se fizeram isso, não sei se não fizeram, mas eu vi algumas coisas incomuns ali na novela que eu havia escrito. Por exemplo, aquela história do gap, quando a primeira terra foi destruída, porque tem gente que imagina que a terra ela foi feita, ou tudo foi feito em 6 dias, céus e terra, anjo, e não foi. Então existe um vácuo, um gap, chamado pulo no tempo, de Gênesis 1, verso 1, a Gênesis 1, verso 2, de zilhões de anos. Por exemplo, para você entender como é que funciona esse gap, e não é difícil entender não, o apóstolo tem ali Oliver Tree, ele abre para mim Gênesis 1, versículo 2, porque Gênesis 1, versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora escuta, vamos ler o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre clica para mim na palavra estava, apóstolo. Estava. Vamos ver o que é essa palavra no hebraico. A palavra estava sem forma e vazia. Que palavra é essa? Raiar significa ser, tornar-se, vir a ser. Olha existir. O texto. Diz ali o texto no original: a terra se tornou, veio a ser sem forma e vazia. Agora clica na palavra forma. Tohu significa informe, devastada, confusão, em realidade vazio. Se referindo à terra primitiva. A terra primitiva, a primeira terra. Olha que coisa interessante. A terra estava em confusão, devastada. É tohu vav bohu. A palavra inicial é assim, ó: Bereshit bara vet ha Elohim vet ha shemachim tohu vav bohu. Significa o quê? A terra passou a ser sem forma e vazia. Mas o que levou a terra sem forma e vazia? Então temos a primeira terra, que é a terra original, de Gênesis 1 e 1. Bereshit bara va Elohim. Ou seja, a palavra Bereshit é no início, bara é criar. Você só tem a palavra bara uma vez na Bíblia. Depois é aya, como foi lido ali, que é apareça. Por exemplo, qual dos 6 dias Deus criou a terra? Responda. O primeiro dia ele criou o quê? Haja. Qual dos 6 dias que ele disse haja terra? Vamos, gente, responda. Você nunca parou para pensar nisso, né? Qual dos 6 dias ele criou a água? Fez só separação. Fez só separação. Onde é que estava a terra? Embaixo da água. Agora, por que a terra estava embaixo da água? Porque houve uma grande inundação. A primeira terra foi criada perfeita, a primeira terra foi criada com todo o seu esplendor, mas a Bíblia diz que houve batalha. Você entende o que eu estou falando? Houve batalha. E quando houve essa batalha, diz o texto de Salmos: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por quê? O que aconteceu? Olha que coisa interessante, isso é tão bom na Bíblia. No versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo. Agora vamos ver Isaías 14, 12, só a guisa de introdução, gente. Já que nós estamos numa escola muito bacana, isso é muito bacana. Isaías 14, 12. Olha por que havia trevas sobre o abismo. O que tinha lá no abismo que tinha trevas? Isso aí, ó, em Gênesis versículo 2. Isaías 14, versículo 12. Inclusive, apóstolo, clica na palavra estrela da manhã para mim. Manhã.
E o que está escrito aí? É o nome que o Senhor chama de Lúcifer ali, ó, estrela da manhã. Lê o texto: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Clica na palavra manhã. Manhã. O que está escrito? Rei Léo. Rei Léo. Quem é Rei Léo? É aquele que brilha, Lúcifer. Aí é o nome dele. Rei Léo é o nome de Lúcifer. Lúcifer não é nome, é título. É como chamar alguém de pastor. Você viu que o nome dele está na Bíblia. De alguma forma os tradutores tiraram e colocou só estrela da manhã. Mas está ali, ó, Rei Léo é o nome do Janho. E aqui diz assim, ó: como caíste do céu, ó Rei Léo, filho da alva, da alvorada, como foste tirado à terra. Onde que ele foi atirado? À terra. Aí eu te pergunto, Lúcifer caiu antes ou depois da criação? Responda. Antes ou depois, gente? Como é que ele caiu depois, se no Éden ele já era serpente? Então, foi antes. Se ele caiu antes, ele caiu aonde? Como é que ele caiu na terra se a terra não tinha sido criada? Está vendo como que não faz sentido? Ou você cavuca ou não aprende. Diz aqui, ó: como foi atirado à terra, tu que debilitava todas as nações. Ei, que nações se não existia a terra? Quem está comigo aí? Mas vamos ver, próximo verso. E tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus. Ele não estava no céu. Onde é que ele estava? Antes da queda dele, ele habitava a terra e toda uma constelação de anjos. E aí Deus chama esses anjos. Essa é a primeira terra, antes da criação, antes da recriação, que nós chamamos dos 6 dias, que no original é restauração da terra. E tu dizias: eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono no monte da congregação, e na assembleia, no ponto mais elevado do monte, no alto do norte, eu me assentarei. Agora, o que aconteceu com ele? Por que havia trevas sobre o abismo? Próximo verso. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha a queda dele. Próximo verso. Contudo, as profundezas. O que é Sheol? Isso é fácil. Inferno. Ao mais profundo do abismo. Aí você pega o verso 2. O Espírito parava sobre as águas, mas as trevas estavam sobre a face do... Agora está explicado. Entenderam ou não? Viu só? Então essa terra de Gênesis versículo 2 é a terra devastada. É a terra destruída por causa da queda de Rei Léo. Ele caiu e a terra derreteu. E ali entra a tese teológica, tese não comprovada. Porque quando você vai nos anais da história, você acha os fósseis de gigantes, fósseis de dinossauros, mas aí o cientista diz que a Terra tem mais de 6 milhões de anos, de fato, né? Eles falam que a Terra tem 6 bilhões de anos, e o homem pensa que a Terra tem 6 milhões de anos. 6 milhões de anos é a idade de Adão, não da Terra. E o universo são mais do que isso, são 33 bilhões de anos, segundo o carbono 14. E aí eles veem esses fósseis que são datados de bilhões, milhões de anos. Como é que você explica isso? Então, provavelmente, em tese, né, caiu Eiléu junto com a terça parte dos anjos, a terra derreteu e houve ali toda a destruição da terra. Iniciando depois disso, o vapor subiu e cobriu o sol. Por isso que a palavra haja, quando Deus diga haja luz, é apareça. Haia, como vemos no original, é que apareça a luz. Ela está lá, mas está escura por causa de todo o vapor. Vem também a era terciária. Os graus da terra eram 300 graus abaixo de zero, não tinha como ter vida. Mas de alguma forma nós vemos o Espírito Santo pairando sobre as águas e revivendo o planeta. O gelo derrete, o abismo fica exposto e aparece quem no jardim? A serpente. Subiu do poço do
abismo. Bom, gente, isso aqui é para quem gosta de estudar, não é de fácil entendimento. Só começou a ler? Cheio de ciência, física, é fantástico, criação da terra, é todo acadêmico, tá bom? Para quem gosta de estudar. Tem gente que fala, pastor, eu li e não entendi nada. Posso fazer nada. E mais 2 livros de avivamento. Senhor, Salva-me, de John Wesley. Nós lançamos esse livro. Esse livro é de 1720, foi traduzido e lançado. Foi lendo esse livro que Billy Graham se tornou aí, decidiu, foi motivado a ser o evangelista do século. John Wesley foi o maior evangelista depois dos apóstolos. E Transferência de Unção, a história do maior avivamento que ainda vai vir. São 4 livros, nós tínhamos ontem 6 livros, e 6 livros estava sendo vendido a R$120. Esses 4 livros, só o livro Anjos e Demônios é R$40, e 30 cada. Então nós estamos fazendo 30 cada, 30 cada. Só os 3 dariam quanto? 90. Então eu vou fazer uma promoção. Se você comprar os 3 livros, você ganha o livro Anjos e Demônios. Fica os 4 por... Olha, você está no lucro. E tem pouco. E não tem quase nada, tá? Já leva esse lá que vai faltar. Eu acho que tem um livro o Espírito Santo tem não, já? Venda ele por R$100, que só tem um. Mateus 24, pega a sua Bíblia. Talvez um dia a gente venha para fazer um congresso só de batalha espiritual. Aí vai ser bom mesmo, expulsar uns demônios. Esse povo é viciado, foi expulsar demônio. Não é fácil não. Mateus 24. Nós vamos fazer uma exposição do capítulo. E como vai ficar na internet, hoje eu vou fazer todo o possível para ir até o verso 31. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou fazer todo o possível. O que é que eu vou fazer? Eu não vou dar aquela rápida introdução sobre escatologia, eu vou direto ao ponto da exposição do capítulo. Aí eu consigo ir até o verso 31 do capítulo 24. Vamos lá. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Preste muita atenção. No versículo 1, a primeira coisa que nós temos aqui é que todo o sermão profético de Jesus começa a partir do templo de Salomão. Templo construído por Herodes, no caso o terceiro templo. O primeiro templo foi construído pelo próprio Salomão, o segundo foi reconstruído por Neemias e Esdras, e o terceiro templo foi reconstruído por Herodes. Esse terceiro templo que foi reconstruído é o estopim do sermão profético escatológico de Jesus. Porque os discípulos chamam Jesus e começam a mostrar para Jesus toda a glória do templo. Olha, Jesus, como o templo é bonito e tal. E de repente, no versículo 2, Jesus diz: vocês estão vendo esse templo? Estão vendo tudo isso aqui? Pois eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja tirado. Primeira coisa que nós devemos interpretar: a maioria dos escatólogos pega esse texto e imagina que é profecia para os nossos dias. Mas Jesus está afirmando, em primeiro lugar, que pedra sobre pedra que serão tirados é do templo. Estão vendo esse templo aqui? Eu afirmo que ele será destruído e não vai ficar pedra sobre pedra que não seja tirado. O que causou espanto nos discípulos, ficaram calados. Jesus estaria prometendo destruir o templo, mas ficaram quietos. No versículo 3, diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, Senhor,
Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando o templo será destruído? Irmão, preste muita atenção no que você vai ouvir. Quando os discípulos abordam Jesus, eles irão fazer a Jesus 3 perguntas. E é dentro dessas 3 perguntas que Jesus começa a responder e trazer toda a profecia que lá em Apocalipse está completa. Paulo usa Mateus 24 para desenvolver a sua escatologia. E Jesus, que é o autor do livro do Apocalipse, também traz o complemento de Mateus 24. Então Mateus 24 é nada mais, nada menos que a resposta a 3 perguntas dos discípulos. Primeira pergunta: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando o templo será destruído. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Estão comigo? Terceira pergunta: quais são os sinais do final dos tempos? Então nós temos 3 perguntas para serem respondidas no capítulo. Quando o templo será destruído? Qual é o sinal da tua vinda? E quais são os sinais do final dos tempos? Em outras palavras, se Jesus responder essas 3 perguntas, nós podemos afirmar que nós saberemos quando Jesus vai voltar. Nós só nunca saberemos o dia e a hora, mas nós saberemos o tempo, a estação, os sinais, o período, o que estará acontecendo no mundo na ocasião da sua vinda, porque esta é a intenção de Jesus, deixar claro que as coisas que estarão acontecendo no mundo, que ele está falando aqui, serão coisas que mostram e que apontam para a sua vinda. Porque nós confundimos um pouco as coisas. Nós entendemos o seguinte: ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Bom, o certo seria você dizer: ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas o período, o tempo, as coisas que estariam acontecendo no mundo, nós somos obrigados a saber. O próprio Jesus diz: fariseus hipócritas, sabeis discernir os tempos e as estações do ano, mas não sabem discernir quando o Filho do Homem vai voltar. Jesus usa a mulher grávida, prestes a dar à luz, como sinal prioritário da sua vinda. Por isso que ele usa palavras como dores, princípio de dores. Dores de quê? Dores de parto. Por que ele usa uma mulher grávida com dores de parto para dar à luz? Ele diz que cada contração de dor de parto é um sinal. E quando chega a hora de dar à luz, as dores vieram antes. Por isso que é chamado de princípio das dores de parto. Aí eu pergunto: a mulher sabe o dia e a hora que ela vai ter o filho? Mas ela sabe quando? Sabe quantas semanas? Sabe se vai estar verão, inverno? Se vai estar calor ou frio? Sabe. E como que ela sabe? Por causa das dores. Entendeu a linguagem de Jesus? Se nós não soubermos o tempo do retorno de Cristo, nós seremos pegos de surpresa. E alguns textos não farão sentido. Textos esses como: acautelai-vos para que esse dia não vos apanhe de surpresa, porque ele virá como um ladrão de noite. Não seja como aqueles que dormem, porque nós somos do dia e não como os da noite. Fiquem atentos, não sejam pegos desprevenidos. Como é que nós não seremos pegos desprevenidos se nós não soubermos discernir os tempos? E os tempos são discernidos pelas profecias. E as profecias estão escritas na Bíblia. Significa, se nós pegarmos Mateus 24 e se encaixar Mateus 24 em uma ou outra dispensação, um tempo, então nós saberemos se estamos vivendo nos tempos dessas profecias. Segunda coisa importante de Mateus 24: Jesus não está dizendo que isso primeiro vai acontecer, depois isso, depois isso. Ele não coloca em ordem cronológica as profecias.
ele apenas despeja as profecias. Isso é tão verdade que ele começa, parece de trás para frente. Por exemplo, ele fala da tribulação só na metade do capítulo. Ele começa falando do final do tempo no início do capítulo. Ele deveria começar falando da destruição do templo, não é? Mas só na metade do capítulo que ele fala da destruição do templo. Então, nós precisamos colocar em ordem, entender que o capítulo não é cronológico. Tipo, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Tem gente que está pegando o capítulo dizendo, está vendo? Jesus, a igreja não vai ser arrebatada porque ele já começa falando do final do tempo. Bom, então não serve de regra porque ele fala da destruição do templo já quase no final do capítulo. Entende o que eu estou falando, gente? Então, quando Jesus começa a responder as perguntas, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, Jesus começa a responder todas as perguntas. E ele começa assim, ó: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Inicialmente, Jesus está apontando para dias logo depois da sua morte. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, 180 pessoas vieram dizendo que era o Messias. Uns tiveram 10 mil seguidores, outros tiveram 15 mil seguidores, outros não tiveram seguidores, mas todos eles eram mortos pelos romanos ou judeus e nenhum ressuscitou. Jesus disse, vai ver um monte de gente dizendo, não era o Jesus, filho da Maria, o Cristo, eu sou o Cristo. E enganando a muitos. No verso 6 ele diz, aí agora ele aponta, respondendo perguntas para o final dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Preste atenção nisso aqui. Tem gente que pega esse texto para minimizar os sinais. Olha, gente, está tendo coronavírus aí. Jesus falou das pestes. Está tendo guerra, mas Jesus disse para não se preocupar. Ou, se o contexto era não é importante, Jesus não teria dito como profecia. Jesus não está dizendo para você não dar atenção, ele está dizendo para você não ter medo. Apenas isso. Não que não haja importância nos sinais. O que são sinais? O que são placas? Sinais e placas existem para apontar um caminho. Aqui estão sinais. Vírus, peste, terremotos, das quais iremos ver aqui, são placas apontando para nós um endereço. Qual é o endereço? Ele vai vir dentro disso. É como se você tivesse um mapa, siga esse mapa. Jesus fala de guerras e rumores de guerras, e ainda no versículo 7, ele diz e continua dizendo, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Gente, na época de Jesus nunca tinha tido uma guerra global. Haviam guerras tribais, pessoas que insurgiram contra o Império Romano, que eram chamados de rebeldes. Não havia guerras de nação contra nação, reinos, impérios contra impérios. Jesus está falando aqui, apontando para os nossos dias, de guerras globais. Essas guerras só passaram a acontecer muitos anos depois da morte de Cristo. Especificamente quase 2000 anos. A Primeira Guerra Mundial foi em 1916 até 1922. A Segunda Guerra, ela vem a partir de 34 e ela vai até quase 42. Ela termina em 42, com a instituição do Estado de Israel. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Jesus está vendo nações se levantando contra nações, reinos se levantando contra reinos, uma grande confusão terrível. Ele diz ainda mais, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso é o princípio das dores de parto. De cada 10 crianças no mundo, 4 morrem de inanição, de fome.
desnutrição. No Brasil, o estado que mais tem mortalidade infantil, das 10 mortes de crianças no Brasil, 8 a 7 estão no estado do Maranhão. Estado maravilhoso como esse, povo maravilhoso como esse, vocês têm que votar um pouquinho melhor das próximas vezes, para acabar com esse comunismo que perdura há anos aqui. O povo é escravo da política, e aí se torna aí hoje o Maranhão, junto com o Piauí, talvez, os 2 estados mais pobres da federação. O apóstolo está mais antenado que eu, pode me ajudar nessa informação aí, por favor? O Maranhão é o mais pobre. É o mais pobre. E das 10 cidades mais pobres do Brasil, 8 estão no Maranhão. Isso é um dado que nós, como igreja, temos que orar para que mude. É ou não é, gente? Em nome de Jesus. É um povo que eu gosto demais, eu me sinto muito acolhido aqui. E a gente precisa, para mudar isso, precisa do poder de Deus. Onde o evangelho chega, prosperidade entra. Foi assim na Europa, na América, e precisa avançar também. Agora vamos lá, vamos continuar. Fomes, pestes e terremotos. Terremotos. Até quando Jesus falava isso, não tinha estudos que comportavam o ensino, ou a sismologia, né, que eles falam que é o estudo que estuda os sismos. Não havia ciência para estudar os terremotos. O que são terremotos? São as placas tectônicas oscilando. Que estão as placas, e elas oscilam. E à medida que elas oscilam, essa oscilação é chamada de escala. Então vai de 0 a 9 a escala de oscilação, chamada de escala Richter. É o que mede a oscilação do terremoto. O último terremoto que havia acontecido na época de Jesus aconteceu na época do rei Uzias, e morreu um punhado de gente, e o povo de Israel fugiu, muita gente morreu. Jesus agora está falando de terremotos terríveis. O profeta Isaías diz que nos últimos dias a terra iria oscilar como um bêbado. Hoje acontece de 120 a 160 terremotos por dia no mundo. E você sabe, você percebe os terremotos, mas 99,9% deles são terremotos de 1 grau, 2 graus, 3 graus. Semana passada aconteceu um em Suriname, atingiu também Roraima. São terremotos de 4 a 5 graus, causam estrago, mas não causam mortes. Mas quando ele avança para 7 graus, é quando a terra sobe e balança mais, prédios caem, pessoas morrem. Jesus está falando de uma escala terrível de muitos terremotos nos últimos dias. Não dá para você pegar esse texto e dizer, sempre aconteceu terremotos. Não é verdade. Tudo isso que Jesus estava falando, não era comum nos tempos dele. Seria comum no final dos tempos. Ele também fala das pestes. Nós tivemos poucas pestes no mundo. Na época de Jesus tinha uma, que era a lepra. Mas depois você vem a peste agustiniana, você vem a peste negra, que matou mais de 500 milhões de pessoas entre 1300 a 1700. Você tem a peste espanhola, que hoje é H1N1, a gripe influenza comum, que matou 50 milhões de pessoas. Daqui 2, 3 anos, essa peste aí será mais uma gripe terrível. Só que isso não significa que vai parar. A tendência é que haja um surto de pestes no mundo. Por quê? Da má alimentação, a ciência evoluindo. Você acha que esse vírus veio de um morcego? Ele fugiu de um laboratório, gente. E o que é esse vírus? Esse vírus é sinal, é princípio de dores. Esse vírus é um mensageiro profético. Deus pegou esse vírus e está apontando, é mais um sinal da minha vinda. Enquanto ele não terminar com o propósito por qual ele veio, ele não vai sair. E ele não vai sair. E você vê que coisa esquisita, descobrir a vacina, ele já mutou para outra situação. E agora, oficialmente, a OMS declarou epidemia de ebola na África. Vocês viram o jornal hoje?
E o ebola não é coronavírus não, viu gente? Aonde ele pega, a pessoa morre de 24 a 48 horas. Morre podre. Epidemia é quando ela está localizada. Quando ela se esparrama para meios continentais, vira uma pandemia. Então, é evidente que essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela não vai melhorar. Ela vai piorar. A tendência é que à medida que nós nos aproximamos do retorno de Cristo, as dores de parto se intensificam. Isso significa que as coisas piorem e não melhorem até Ele voltar. Porque quem vai trazer justiça e paz e reino é Jesus. Então as coisas vão piorando até o retorno de Cristo. Continuando o texto, verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Preste muita atenção no que eu estou falando aqui agora. A partir do versículo 9, é necessário que haja uma atenção dobrada, porque aqui há muitas confusões de interpretações. Tem muita gente que confunde para quem Jesus está falando. Primeiro, quem está sendo perseguido aqui? Responda. Os cristãos. Ok? Então coloque isso em ordem. Jesus disse que no final dos tempos haveria uma perseguição absurda aos cristãos. Mas você também pode minimizar esse capítulo e dizer: perseguição a cristãos sempre houve, não igual hoje. Hoje morre por ano 50 mil cristãos, só pela sua fé. A Coreia do Norte tem 40 mil cristãos em campos de concentração. A China tem 400 mil cristãos em campos de concentração. Na Dinamarca hoje, o pastor, para pregar na igreja dele, ele tem que mandar o sermão que ele vai pregar do domingo que vem, ele tem que mandar na segunda para órgãos do governo, para ele aprovar o que você vai falar. Já está assim no Chile, já está assim na Argentina. Eu tenho um grupo de vários pastores que eu faço parte, evangelistas, e os pastores argentinos colocaram: ore por nós, porque agora a gente é obrigado a mandar o sermão para o governo. Por exemplo, se você quiser pregar contra pecado, esquece, porque o governo vai taxar aquilo como discurso de ódio. Você não pode pregar contra aborto, não pode pregar contra a ideologia de gênero, não pode pregar contra homossexualismo, não pode pregar contra pedofilia, não pode pregar contra adultério, não pode pregar contra vício, porque vício não é pecado, é doença. Então qualquer coisa que eles identificarem como você está agredindo a opção sexual, a pessoa pode beber, pode fazer o que quiser, você não pode pregar. Então quer dizer, já 70% da Bíblia não pode ensinar. E você acha que isso está longe de nós, irmãos? Você acha? Essa pandemia escancarou a aversão que os governos têm pela igreja. Eu não sei se aconteceu aqui, nossa igreja ficou fechada, desde o mês de março abrimos um mesinho, aí fecharam de novo, e aí nós só abrimos em janeiro agora. Todos os bares abertos, academias abertas e shoppings abertos, mas a igreja estava fechada. Aí eu te pergunto, igreja funciona de 2 ou no máximo 3 vezes na semana. O cara vai lá, fica 2 horinhas, sentado olhando para frente, não põe a mão em nada, não abraça ninguém, mas no ônibus está lotado, escola é todo dia, supermercado é todo dia, você tem que pôr a mão em tudo. No ônibus você tem que pôr a mão em tudo, mas é a igreja que é perigoso. Essa igreja aqui, quem já pegou Covid? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Misericórdia, gente, mais da metade. Quem não pegou Covid? Levanta as 2 mãos aí, deixa eu ver. É muita gente, glória a Deus, e nem vai pegar. Quem já pegou? Quem já pegou? Levanta as 2 mãos. Rapaz, é gente demais, hein? Quem teve morte na sua família com Covid? Fica com a mão levantada. Da igreja? Ninguém. Gente, membro da igreja? Morreu membro da igreja com Covid? Não. Mas isso é graça. Na nossa igreja nós perdemos uma pastora, perdemos 3 pessoas.
teve uns 40 casos de Covid também, agora temos mais um que foi entubado essa semana, um rapaz de 39 anos sem comorbidade alguma, que essa nova cepa aí, ela é mais letal e mais contagiosa. Mas, para você ter uma ideia, essa situação ela veio de várias formas. Primeiro, para aferir a fé das pessoas e a espiritualidade. Então, um mensageiro de Deus. Quem é frio esfriou de vez. Quem é firme no Senhor, quem é dizimista, ele continuou dizimista, ele vinha na igreja, ele ligava, tem alguém lá para eu dar meu dízimo, quero depositar. Quem não é, então nem precisa se preocupar, ele nunca foi mesmo. Mostrou que quem é fiel com porta aberta e porta fechada. Mostrou que quem é espiritual independente do prédio. Mas mostrou também que a minha grande tristeza nesse período, o culto online, para gente que tem comorbidades, gente de muita idade, que também não sai de casa, é uma bênção. É necessário. Mas não para aquele que sai para tudo. Porque os velhinhos estão tudo batendo perna também. Tem moço. Mas aí quando chega na hora do culto, não vou no culto porque eu sou de idade, eu tenho comorbidade. Mas ele está batendo perna para tudo. Ou seja, você está criando uma desculpa, é para Deus. Agora, tem gente que realmente não tem como vir na igreja e ele está em casa. Aí você tem que respeitar essas pessoas. É verdade ou não é, gente? Você tem que dar para elas um motivo e pronto. Mas a minha grande tristeza nessa situação, gente, é que o povo gostou do culto online. Eu esperava que não fosse gostar. No início da pandemia eu fiz uma live com o vosso pastor. Eu falei, apóstolo, quando isso terminar vai fazer fila na igreja. Não foi isso que aconteceu. Não teve fila nenhuma. O povo gostou de ficar em casa, de não cultuar. Mas ninguém ficou em casa coisa nenhuma. Eles ficam em casa na hora do culto. Eu falei algum exagero aqui. Tem uns lá na igreja que desde que começou a pandemia não foi. Mas eu vejo lá, na praia, eu vi já foto em Recife, vi foto em tudo que é lugar, tudo que é canto. Não, pastor, eu estou em casa com a minha família. Mas, entendeu? Porque esse vírus, ele veio justamente para aferir a fé. Veio para aferir também como é que está o seu casamento. Camarada não tinha que dar oi, agora tem que dar oi. Não dava bom dia, agora tem que dar bom dia. Não conversava com o filho, agora tem que conversar. Tem que olhar um para a cara do outro. Por isso que o índice de divórcio aumentou, de violência sexual aumentou, de pedofilia aumentou. Você viu? Tudo isso vem como mensageiro de melhora e piora. São cumprimentos proféticos. Existe um sistema bíblico de profecia chamado atrasador e acelerador profético. Há momentos na história que Deus atrasa as profecias por algum propósito, para que a igreja avance, para mais almas serem salvas. Por exemplo, em 2000 anos, suspendeu a tribulação, já vamos falar sobre isso, e ele atrasou o final dos tempos. A igreja avançou, mas há momentos na história que ele acelera as profecias. Em 2020 e 2021 nós notamos um acelerar profético. Muitas profecias se desenvolveram no ano passado e agora nesse ano também. Jesus está falando aqui no versículo 9 que nós seríamos entregues, perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Alguém me perguntou, pastor, só acha que a perseguição vai começar para a igreja? Eu olho para os irmãos que fazem esse tipo de pergunta e falo, mas que mundo que você está? Que conversa é essa de perseguição vai começar? Ela já está acontecendo. É que a gente imagina que cada profecia deve acontecer em todo mundo de uma vez. Não. Eu vou citar aqui algumas palavras de Jesus para você entender que em cada parte do globo uma dessas profecias já está acontecendo. Primeira delas, perseguição aos cristãos. A Ásia, Oriente Médio e parte da Europa já tem uma perseguição ferrenha aos cristãos. Morrem, são degolados. Na África,
Boko Haram hoje queima crentes, chega na igreja lotada e taca fogo e mata todo mundo. Na Índia eles cortam a cabeça. A perseguição na Índia é diferente dos outros países. Até muçulmano morre lá, perseguido. Porque lá tem uma cultura dos chakras. Como é que funciona? Você pode ser de qualquer religião que você quiser, mas se você mudar de religião, você tem que ser morto em praça pública. E aí 2, 3 religiões que são proselitistas morrem lá: catolicismo, islamismo e cristianismo, porque essas religiões vivem de converter. Percebeu? Então na Índia é cruel. O cara virou cristão, ele morre degolado na praça, porque ele saiu, ele ofendeu o chakra majoritário, que é o elefante da nação. E aí ele mudou as castas, desculpa, chakra, as castas. Você não pode mudar de casta. Nasceu com aquela religião, você tem que morrer com aquela religião. Então Jesus mostra que a perseguição ao cristianismo seria surreal. E agora no versículo 9 ele fala de outra profecia. Naquele tempo, que tempo? O tempo em que os cristãos estiverem sendo mortos e perseguidos. Neste mesmo tempo, verso 10, muitos ficarão escandalizados. Quem é que vai ficar escandalizado? Vamos lá, quem é que está sendo perseguido? Quem é que vai ficar escandalizado? Cristãos. A palavra escandalizado aqui é a palavra grega. Acha para mim aí, apóstolo, vamos ler qual é a palavra grega de escandalizado. O que é que significa escandalizado em Mateus 24? Que tem gente que imagina que é o cara que escandalizou com o pecado de alguém. Não é, leia aí, apóstolo. Palavra grega escandalizo Significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. Continua. Seduzir ao pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. E a última palavra? Provocar abandono. Vocês estão vendo? Olha, o que é escandalizar? É colocar uma pedra de tropeço, provocar o abandono da fé, fazer as pessoas desistirem do caminho, se ofenderem, magoar-se, ficarem amarguradas. Qualquer coisa que leva você a abandonar a fé é um escandalizamento. Então esse termo escandalizar é para os cristãos. Jesus está falando que nesse mesmo período em que cristãos estiverem perseguidos, haverá também cristãos que ou tropeçarão numa pedra de tropeço, ou serão pedra de tropeço. E ele continua aqui, outra profecia: trair e odiarão uns aos outros. Clica na palavra odiar uns aos outros, por favor, apóstolo. A palavra odiar aí. De odiar, palavra grega misel. Odiar, detestar, perseguir com ódio, ser odiado, detestado. Quem é que está sendo perseguido? Quem é que está escandalizando? Quem é que está traindo? Quem é que está odiando? Cristãos. Jesus está usando termos no mesmo tempo da perseguição, essas características de, em primeiro lugar, escandalizar, ser pé de tropeço, trair e odiar são características de apostasia. Vê? Em algum lugar do globo tem crentes sendo perseguidos. Outro lugar do globo tem o evangelho sendo pregado, que é avivamento. Outro lugar do globo tem gente traindo, odiando e perseguindo, sendo pé de tropeço, sendo escândalo para a obra. Nós hoje estamos vivendo Mateus 24, gente. Essas palavras de Jesus se encaixam em nossos dias. Agora você quer ver? Ó? Continua o texto. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Vamos lá. Quem é que está sendo perseguido? Quem é que está odiando? Quem é que está traindo? Quem é que está escandalizando? De onde nascem os falsos profetas? Os falsos profetas nascem
das pessoas escandalizadas. Falso profeta e seguidor. Quem são os seguidores falsos profetas? Quem está magoado, quem está escandalizado, quem está desviado. Esses são o foco do falso profeta. Tem lugar no mundo que tenha mais falso profeta do que no Brasil e nos Estados Unidos, gente? Não tem? Então você quer me dizer, alguém vem, pastor, quando tem gente esperando a igreja ser perseguida para entender que Jesus vai voltar. Gente, tira o seu foco do Brasil e põe um pouquinho no todo. E veja que a perseguição já é uma realidade, ainda aqui nem tanto. Aqui tem mais uma perseguição ideológica, psicológica, que também é perseguição. Mas aqui nós já temos gente sendo pedra de tropeço, já temos falsos profetas nascendo, já tem gente crente perseguindo crente, crente odiando crente, crente traindo crente. E agora você continua o texto. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem são esses muitos? Os muitos crentes. Agora olha o resto do texto. E por causa da multiplicação da maldade. A maldade é entre quem? Os crentes. O amor da maioria das pessoas se esfriará. Não é o amor do mundo não, gente. O mundo não tem amor para esfriar. A palavra amor ali, se for amor ágape, só tem um povo no mundo que tem um amor ágape. Qual o amor que vai se esfriar, apóstolo? Ágape. Então é o amor de Deus. Vê? A gente imagina que o cara que mata a filha lá, Jesus falou que o amor ia esfriar. Não é para eles que Jesus está falando. O cara faz maldade, não tem mais amor no mundo, nunca teve. O amor esfriar ali é que as coisas que normalmente aconteciam só no mundo passariam a acontecer entre os cristãos. Está falando do amor de Deus dentro das pessoas que iria esfriar. Vou te explicar isso com outro texto. Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Vamos clicar na palavra amor lá. Se é o mesmo amor que a igreja abandonou. Se for, o amor que iria esfriar aqui é o mesmo amor que a igreja de Éfeso perdeu. A partir do versículo. Achou? 2:4. 2:4. Está aqui. Tenho contra ti o fato de abandonares o primeiro amor. Está aqui. 2:4. Clique na palavra amor. 2:4. Tenho, porém, contra ti amor. Ágape. Vê? Viu só? Qual é a palavra? Volta o texto de Mateus. Qual é a palavra que o amor esfriará? Tem lá, ágape. Qual é a palavra que o Senhor diz que a igreja de Éfeso perdeu? Qual amor? Ágape. O que significa amor ágape? Leia para nós o que significa amor ágape. Amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, benevolência, banquetes de amor. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Viu só? Então você imagina o seguinte: Jesus está dizendo que uma característica dos últimos dias seria não ter mais amor por Deus, amor de Deus entre as pessoas. As pessoas iriam esfriar da fé, não iriam mais orar, não iriam mais ler a Bíblia, não iriam mais participar de cultos, elas iriam esfriar com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Diga se isso não está acontecendo aqui. É que você está imaginando que a perseguição que tem lá na China tem que chegar no Brasil para daí você entender que é final dos tempos. Não é isso que o texto está dizendo, gente. Jesus está falando que essas coisas iriam acontecer. Ele diz, no mesmo tempo da perseguição, também vai ter esfriamento do amor. É estranho que perseguição não traz esfriamento. Perseguição traz purificação. Escandalizar, trair, odiar, que a apostasia traz esfriamento. Vê? Perseguição é melhor do que apostasia. Certeza. Eu preferiria que o Brasil passasse perseguição do que apostasia. A perseguição, ela purifica a igreja. A apostasia desvia. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Continuando o texto, agora nós estamos no versículo 12. 13, né? Não, vamos continuar no 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, entende-se aqui, muitos cristãos se esfriará. Verso 13.
Mas aquele que perseverar até o fim... Não, o texto não está assim. Está dizendo, aquele que perseverar até o fim, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Claro que é, gente. Não é não? Então por que o povo ensina isso? O povo está dizendo que não importa o que você está fazendo. Se você está salvo, você não perde a salvação. Mas eu não li isso ali. O texto ali diz que eu tenho que permanecer. Ah, mas Jesus deu a salvação é pela graça. Como é que a gente pode perder? Bom, vamos usar uma tipologia do Velho Testamento para você entender o que é perder a salvação. Quando você perde a salvação, não é Deus que lhe toma ela, é você que troca ela. Lembra do prato de lentilha, Jacó e Esaú? A herança ali, ser herdeiro, representa a sua salvação. O prato de lentilha, os prazeres do mundo. Esaú, o crente que troca a herança pelos prazeres do mundo. Não foi Isaac que tomou a primogenitura, foi Esaú que trocou ela. Deus lhe dá uma salvação para nunca mais te tomar ela. A ideia de Deus é que Ele nunca lhe tome a salvação, Ele não faz isso. Mas é você que pega a sua salvação e joga ela, fala, não, não quero mais, agora eu quero os prazeres do mundo. Entendeu o que eu estou dizendo? É que todo mundo imagina que Deus toma a salvação das pessoas. Não, é elas que joga fora. O texto está deixando claro e destrói uma tese calvinista terrível. Vou ser salvo. O texto diz que quem permanecer firme até o fim será salvo. Para ser salvo tem que permanecer. Então desviado não está salvo, a não ser que ele volte. Pastor Hernandes, palavra grega upomeno, perseverar, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente maltratos, não retirar-se ou fugir. Gente, olha aí o que... Vamos aplaudir por essa definição de perseverar aí. Obrigado, apóstolo. Perfeito, perfeito, perfeito. Enriquece muito você ir nos significados das palavras. Ou seja, Deus me salvou. Amém. Pela graça. Amém. O que é que você faz com essa salvação? Não vendo, não troco, não dou. E ele continua. No verso 14 é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que as pessoas entendem com esse texto? Quando todo mundo do mundo ouvir o evangelho, virá o fim. A maioria das pessoas entendem isso. Não é isso que Jesus falou. Jesus fala quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, não a todas as pessoas do mundo. Do que Jesus está falando? Ele está falando de um mapeamento missiológico. Como é que funciona? Quando o evangelho alcançasse a todas as nações, a todos os continentes, a cada país longínquo tivesse acesso ao evangelho. Como é que eu sei disso? Porque Jesus falou disso outra feita. Ele disse, comece em Jerusalém, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, fazei das nações seus discípulos. Comece em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os... Bom, mas preste atenção. Quando a gente vê esse texto de Jesus com fins da terra, a gente imagina que com fins da terra é África. A gente imagina que, não, a Europa colonizava Israel, era Roma. Seria a África. Jesus quase nasceu na África, no Egito. Ele voltou lá do Egito e veio para Belém, que fazia fronteira, é pertinho ali. Seria a Ásia? Não, porque Jesus nasceu na Ásia. O que seriam os confins do mundo para Jesus? Só restou um. As Américas, gente. Não necessariamente o Brasil, as Américas.
Ai, pastor, tem a Oceania. A Oceania foi um continente tirado de dentro da Ásia, mas ela está dentro da Ásia, é um pequeno continentezinho. Mas o que seria as Américas? Bom, as Américas é chamado por todos de fim do mundo. O Papa tem um livro, o Papa do Fim do Mundo, porque ele é da Argentina. Quando Jesus fala que o Evangelho chegaria a todas as nações do mundo, ele está apontando para cá. Quando o Evangelho chegasse do outro lado, que ele estava vendo, os apóstolos nunca vieram aqui. Então, de fato, seria e é o Evangelho do fim do mundo. Nós hoje somos o Evangelho do final do mundo. Nós somos o único continente do mundo o qual o Evangelho deveria alcançar. Por isso que aqui ainda a perseguição não chegou. Por isso que aqui nós passamos por avivamento, estamos na apostasia e falsos profetas. São características de desvio. O dia que vier uma perseguição para cá, se vier, e não necessariamente precisa vir, porque a perseguição já está no mundo. Entenda assim. A igreja, ela não desvia em meio à perseguição, ela aviva. Esse texto de Mateus 24, 14, está muito claro que nós hoje estamos vivendo ele. O Evangelho já está sendo pregado e já foi pregado em todo o... Hoje a Bíblia está traduzida a todos os idiomas. A internet hoje chega em todos os países. Então hoje todo o mundo conhecido, está lá, todo mundo conhecido, o Evangelho é pregado. Ah, mas tem lugar que eles não podem assistir na internet. Tem uma outra internet diferente da nossa, chamada Deep Web. A Deep Web é onde estão pedófilos, assassinos, traficantes, só nego que não presta, e também a igreja perseguida. O meu sonho é pôr uma igreja na Deep Web, só para pregar para os piores, tipo terroristas estão lá na Deep Web. É outro acesso, diferente do nosso, é outra internet. E lá também está a igreja perseguida, os cultos online da China estão na Deep Web. Você vê? Imagina nós pôr uma igreja lá na Deep Web. É lá que os terroristas se comunicam, é lá que os pedófilos se comunicam, é lá que os criminosos, na Deep Web. Então preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. O Evangelho hoje já tem acesso no mundo inteiro, gente. Ele já está sendo pregado em todo mundo, e Jesus disse, quando isso acontecesse, viria agora já não é princípio de dores, é o fim. E que fim ele está falando? É o fim do verso 15. Porque agora, a partir do verso 15, ele vai falar do fim. Viu? Por enquanto ele está falando de princípios, agora ele vai falar do fim. Você tem que entender que peste é sinal, perseguição é sinal, escandalizar, desviar, gente se desviar por causa de escândalo, falso pastor, falso profeta, irmão com raiva de irmão, o amor pelas coisas de Deus, tudo isso são princípios de dores. Então não adianta você falar, nossa, olha o que está acontecendo na igreja. Tudo isso era esperado. Jesus disse, é necessário que venha. No entanto, depois de tudo isso acontecer, e eu lhes pergunto, estamos vivendo tudo isso até aqui? Responda, gente. Estamos ou não? Nos encaixamos nessas profecias? Então o que está faltando? Virou fim. Porque agora no versículo 15, Jesus vai trazer à baila o fim. E o que é o fim? A grande tribulação. Preste atenção no que você vai ouvir. Ele começa assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, dá pausa. Falou quem?
Então quem devemos ler? O profeta. Jesus, quando vai falar da grande tribulação, ele joga lá para o profeta Daniel. Então quem nós devemos ler? O profeta Daniel. Ele diz: quem lê? Lê quem? O profeta. Entenda. Então vou transliterar. Quando vires a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que a abominação está no lugar santo, é o templo. Lembra? Tudo começa com o templo. Ele diz: quem lê o profeta Daniel, entenda. Vamos ver a grande tribulação aqui. Pega a partir do versículo 21, 22, 23. Preste atenção nisso. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. Agora Gabriel vai dar a revelação das 70 semanas da grande tribulação. Continua. Lê em voz alta. Estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que vêm as 70 semanas? Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Deixa congelado. Para quem são as 70 semanas? A santa cidade e o povo de Israel. Não é 69, é 70 semanas. O que são as 70 semanas profetizadas em Daniel 9? Preste atenção nisso. As 70 semanas profetizadas em Daniel 9 são 70 setes. Cada semana são 7 anos. A palavra semana ali é traduzida por setes. E cada semana são 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Daniel diz como que é a conta dessas 70 semanas. Próximo verso, 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Então as 70 semanas ela começa o quê? Quando o templo é reconstruído na restauração com Neemias e Esdras, até Jesus. Ou eu estou lendo besteira aqui? Quem está entendendo? Vamos explicar bem claro. 70 semanas, cada semana 7 anos, de Neemias a Jesus, deve ter as 70 semanas. Por isso que teologicamente os 7 anos é chamado de a última semana de Daniel. Porque até Jesus foram contadas 69 semanas. E a Bíblia não profetiza 69 semanas para provar Israel dos seus pecados, para ungir o santo templo. Ela profetiza 70. Mas por que não tem 70 e tem 69? Se de Neemias a Jesus está profetizado 70 semanas. Vamos continuar o texto? E diz aqui: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Continua. 62 semanas. As ruas e os muros são edificados, mas em tempos angustiosos. Aqui está falando do início dela. Lembra? Neemias, Esdras sofreram para restaurar Jerusalém e os muros serem edificados. Começou ali, ó. E aquilo foi em tempos trabalhosos. Continua o texto. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O Messias morre na semana de número 62. Quem está entendendo até aqui? Ele é cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe aqui é o anticristo. O povo dele, não ele. O povo dele é o Império Romano. O povo do anticristo que há de vir,
destruirá a cidade e o santuário. Aqui está falando da destruição do templo, que Jesus começou em Mateus 24:15. Lembra a pergunta dos discípulos? Quando o templo será destruído? Olha Daniel falando dele. E o seu fim será a comunicação, e o fim haverá uma guerra, e estão determinados a todas as assolações. Agora preste atenção nisso. Vamos voltar agora para Mateus 24:15. Eu vou te explicar o grande mistério da profecia de Daniel da grande tribulação. Porque todo mundo imagina que os 7 anos que é chamado de grande tribulação. Não é. Porque Jesus disse que o templo foi destruído dentro da grande tribulação. E ele fala das mulheres grávidas, das que amamentam, tirou pedra sobre pedra. Ele fala que ali já era a grande tribulação e nunca houve tamanha angústia. Você quer ver? 24:15. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. O que o profeta Daniel falou? Que o povo do anticristo iria invadir a cidade e afrontar o templo. Foi ou não foi? O que aconteceu? O general romano chamado Tito entrou dentro de Jerusalém e sacrificou um porco no templo. Ali é a desolação. Por isso que Jesus manda, e entenda, não se pode ler Mateus 24 sem ler Daniel. Jesus manda você ler o profeta Daniel. Ele diz, quem lê deve entender. Jesus está apontando Mateus 24:15 para as 70 semanas. Agora olha como a conta dá certinha. O Messias morre. Olha como a conta é certinha. Ele morre na semana número 62. Quando o general Tito entra no templo? 70 anos depois da morte de Cristo. Ele entra dentro de Jerusalém e funciona mais ou menos assim. Jesus, lendo o texto, ele explica a destruição do templo e a tribulação. Continua. Olha lá. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. Mas que texto é esse? Porque o general Tito chegou em Jerusalém, isso está através de Flávio José, Filhos Judaeus, todos os historiadores, um Google simples, um Wikipédia simples, está a história aí dos judeus. 18 horas do sábado, até 18 horas da sexta, até 18 horas do sábado é sábado. E o general chegou antes das 18. Depois das 18, as portas da cidade fechou. Mais de 1.500 soldados. Jósefo e Filo diz que os cavalos dos soldados romanos escorregavam com o sangue dos judeus. Olha aí a guerra. Jesus ainda diz mais, falando sobre essa desolação. Quem estiver sobre o telhado não desça. Na história de Jósefo e Judaeus, João cuidava de Maria e pastoreava a igreja em Éfeso. E eles não foram. Por que nenhum apóstolo e discípulo morreu aí? Porque eles leram o profeta Daniel. Eles lembraram das palavras de Jesus. E eles continuavam. E quem estiver no campo não volte a buscar suas vestes. Aqui está a destruição do templo e a desolação. 40 anos depois da morte de Cristo, 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70. Olha o que aconteceu. Continua. Mas ai das grávidas e das que estão amamentando naqueles dias. Todo mundo pensa que isso vai acontecer no final dos tempos. Pode ser que aconteça, mas isso aconteceu. O general Tito pegava as mulheres grávidas, pegava a espada e arrancava as crianças e jogava no fogo. O que ele queria? O ouro. Então ele começou a chantagear as mulheres, os soldados estuprar as mulheres, pegava as crianças que estavam amamentando e jogava no fogo. Está na história, gente. Continua. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no... Por que no sábado? Porque foi no sábado que os portões fecharam e começaram a matar todo mundo. E olha o que Jesus fala. Isso que aconteceu 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, Jesus chama de quê? Porque haverá grande tribulação, aflição, como o que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Você vê?
A destruição do templo é chamado de quê, gente? Essa versão não é a versão de ontem. A King James é melhor. A destruição do templo é chamada de quê? Grande tribulação. O que aconteceu das mulheres grávidas é chamado de quê? Aí, ó. Porquanto haverá nessa época grande... Viu? Jesus morreu dentro da grande tribulação, ressuscitou dentro da grande tribulação, os discípulos foram perseguidos dentro da grande tribulação, o templo foi destruído dentro da grande tribulação, o general romano, tudo isso é período da grande tribulação. Malaquias profetiza dentro da grande tribulação, João Batista vem no período da grande tribulação, tudo isso são dentro do período das 70 semanas. Como que você desconecta uma semana das outras 69? Quer dizer, uma semana é a grande tribulação e as outras não eram? Se Jesus está dizendo que o templo é destruído e aquilo é chamado de grande tribulação, e não ficou pedra sobre pedra, por quê? O que eu estou pregando tem comprovação histórica e atual. O que temos hoje em Israel é chamado de Muro das Lamentações. O que é o muro? É a parede do templo que ele deixou. E por que foi tirando? Porque o general foi tirando pedra sobre pedra. Ele pegou os soldados e falou: tire as pedras. E ele foi extraindo o ouro. Todo judeu põe o ouro na construção. Os desenhos. O muro, na verdade, não é o muro. Não é o templo. É só uma parede de contenção do pátio, né? Onde ficava o templo. O templo, de fato, não sobrou nada. Nada. Não fica. E é o que combina o que Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja tirado. Porque os desenhos, tudo aquilo é ouro. E para tirar o ouro, tinha que tirar as pedras. Imagina o trabalhão que tiveram. Mulheres estupradas, mulheres grávidas morrendo, as crianças jogadas no fogo. Ouvi naquele dia, e ali você vê. Jesus já chama isso de fim. Gente, se há 2000 anos isso era o fim, o que estamos vivendo hoje? Só tem um detalhe na história. Para 70 semanas, falta quantas? Vamos ver se você entendeu o que eu falei. Falta quantas? Uma. Cada semana, 7 anos. São quantas? 70. Para completar as 70, falta quantos anos? 7 anos. Agora você entende porque os 7 anos da grande tribulação faz parte do index das 70 semanas de Daniel? Porque Jesus já veio na consumação dos tempos. Ele já veio numa época de aflição, perseguição e tribulação. Ele fala, na semana de número 62, o Messias é cortado. Olha que coisa poderosa. E sabe o que eu acho fantástico em Daniel? Que tem pastor que não aceita a veracidade histórica de Daniel e diz que foi escrito depois. Porque ele fala dos medo-persas, dos babilônicos, do Império Romano. Ele fala da Grécia, dos 4 reinos certinho cronologicamente, e nem existiam. E ele fala que o último reino, que é o Império Romano, seria desfeito, e no final dos tempos ele voltaria a existir, e o anticristo viria desse povo. Por isso aconselho você ouvir uma mensagem minha na internet, que é a mulher montada na besta, a mulher vestida de púrpura, que o anticristo vem desse povo. Lembra o príncipe, o povo do príncipe que destruirá a cidade? Quem era o príncipe? O príncipe é o anticristo, o príncipe que haveria de vir. O Império Romano destruiu a cidade. Por que, gente? Que se é para ter 70 semanas, por que a semana para de contar e ela não está contando hoje? Ontem teve um irmão que ganhou o livro. Eu não sei se aquele livro do Espírito Santo está aí, Ronaldo. Não? Pega um livro aí, transferência de unção. Quem me responder essa pergunta vai ganhar um livro. Vou perguntar. Calma. Por quê? Só não pode ter estado ontem, hein? Lealdade, hein? Por que
a semana parou de contar. Por quê? Veja bem, se as 70 semanas é para Israel, a grande tribulação ela é para Israel, por causa dos pecados deles, para consagrar de novo a cidade, etc. Viu? Perseguição é para purificação. Israel some do mapa no ano 70. Quem está entendendo o que eu estou falando? O general Tito leva um monte para o exílio e o resto some. Não tem mais nação de Israel. Até 1948, 14 de maio de 48, Oswaldo Aranha dá o voto de Minerva, Israel volta a existir. Por que a tribulação parou de se contar? Ela parou de contar porque sem Israel não tem tribulação. Se a profecia está ligada à nação, sem a nação não tem profecia. Mas não deveria ela voltar a contar em 14 de maio de 48, já que Israel volta a existir? Por que ela parou de contar? Já sabemos. Por que ela não voltou a contar? Quem responder ganha um livro. Quem falou? Falou o quê? O que você falou, meu filho? A igreja. Você respondeu bem, mas ele foi mais direto. Por causa da igreja. Vai lá pegar o livro. Olhe bem. Gostei. Gente, a tribulação é para Israel, ela não é para a igreja. Sem Israel não tem tribulação. A profecia é conectada a Israel. 70, presta atenção. A profecia não diz 69 semanas é para Israel e uma semana é para todo mundo, incluindo a igreja. Diz não, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a santa cidade. Inclusive os últimos 7 anos. Isso mostra que, nesse meio termo, um mistério que era escondido até de Daniel, que é a igreja. Daniel não viu a igreja. Era um mistério escondido até dos profetas, segundo o apóstolo Paulo. A igreja nasce no Pentecoste. A igreja já tem as suas tribulações. Gente, a perseguição que os cristãos passam hoje equivale à perseguição dos 7 anos. Você acha mesmo? Mas a gente não está sendo perseguido. Eu preferiria do que ter apostasia, porque nós teríamos chance de ter muito mais gente salva se fosse perseguição, além de apostasia. E tem gente esperando vir uma perseguição, pode ser que venha, para ele imaginar que Jesus está voltando. Será que esse vírus aí não é motivo suficiente para você entender que as profecias aceleraram? A tribulação não vai voltar a contar enquanto a igreja estiver na terra. Porque é outra dispensação, é outro período. A dispensação da tribulação é a dispensação da lei e dos profetas. A dispensação da igreja é a dispensação da graça. Por isso que o Espírito Santo e a igreja sobe e 2 testemunhas, uma que representa a lei, outra que representa os profetas, desce. Aí volta a dispensação anterior. Aí volta a contar a grande tribulação. Que aí agora falta uma semana de quantos anos? 7 anos. Em outras palavras, eu não creio que a igreja foi destinada para essa ira, que a igreja passa por essa tribulação. Não vou falar sobre isso agora, mas eu mostrei ontem. Não creio nisso. Se você crê diferente, você não precisa ser salvo para crer ao contrário ou não, mas eu creio que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e ela volta a ser contada depois que a igreja sobe, porque a tribulação não está indexada à igreja, ela está ligada a Israel. A igreja já tem as suas profecias. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Em Mateus 24, agora nós paramos no verso 20, não é isso? – 22. No verso 23, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Olha que coisa interessante. Vocês viram a reportagem aí, que a Terra nesse ano está girando mais rápido? Quem viu? São dias sendo
Feliz Natal para vocês. Jesus disse que se as profecias não acelerassem, se os dias não passassem mais rápido, ninguém se salvaria. Por causa da perseguição. Desculpa, por causa da apostasia, do desvio e etc. Ele continua dizendo, verso 24: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, os salvos. Veja, eu estou avisando antecipadamente a vocês. Então não há mistério. Jesus não deixou nada sem avisar para você falar, eu não sabia. Verso 26, assim se alguém lhe disser, Jesus está ali no deserto, não sai, ou ali dentro da casa, não acrediteis. Agora ele vai trazer o arrebatamento. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, se ajuntarão os abutres. 29, agora o retorno dele, visível. Imediatamente depois dos 7 anos de tribulação, a última semana de Daniel, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Aleluia! E ele reunirá os seus salvos dos 4 cantos da extremidade do céu. Deixe-me te explicar a diferença de arrebatamento da vinda de Jesus. No arrebatamento ele não vem, ele fica nas nuvens. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 16, 17, 18. O arrebatamento acontece na terra, é o mover da terra para o céu. A volta de Jesus é o mover do céu para a terra. Os sinais que precedem o arrebatamento são sinais de princípio de dores, sismológicos, guerras, pestes, terremotos, são sinais naturais, tsunamis. Os sinais que precedem o retorno de Cristo são sinais sobrenaturais, sol, lua, estrela caindo, fogo e etc. O arrebatamento é para a igreja, a volta de Jesus é com a igreja. Você me dá 5 minutinhos para eu te explicar isso? Apocalipse 19, versículo 1. Vou te mostrar isso agora na Bíblia. Que coisa poderosa, imagina. Os anjos recolhendo os salvos. Olha lá. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, salvação e glória e poder pertencem ao nosso Deus. Tem gente que diz que a gente não vai para o céu. Onde é que você ouviu no céu? Ouviu aonde aqui, gente? No céu. Aqui em Apocalipse 19 primeiro é um retrato do céu abrindo e uma multidão entrando. Diga amém. O céu se abre e a multidão chega no céu. Agora vamos para o versículo 11. Porque nós vamos ver o céu abrindo de novo. No verso 11, então olhei e eis que vi os céus abertos. Opa, pera lá. Verso 1, o céu abre, a multidão chega. Verso 11, o céu abre para quê? O céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Essa semana eu vi alguém postou um texto, um cidadão montado no cavalo branco, com um arco na mão, e ele disse: o Messias está vindo. Pelo amor de Deus, aquele lá eu não quero. Porque primeiro, Jesus não vem com um arco na mão e nem vestido de branco. Ele vem com uma espada e vestido de vermelho. Quem está vestido de branco e um arco é o cavaleiro branco dos 4 cavaleiros, é o anticristo. Olha como que Jesus volta. Verso 12. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, sua cabeça há muitas coroas e o nome escrito que somente ele conhece.
estava vestido ele está num cavalo branco, mas com um manto salpicado de sangue. Que cor que serão as suas vestes? De sangue. Agora é um retrato da segunda vinda de Cristo, que é depois dos 7 anos. Olha, onde é que a igreja está nessa segunda vinda aqui? Embaixo ou em cima? Vamos ver agora. Os exércitos dos céus o seguiam. Pastor, esses são anjos? Não, eu vou ler aqui, depois vou voltar um texto anterior para você ver. É anjo também. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, alvo puro, montados em cavalos brancos. Espera lá, tem um exército que volta com Jesus. As roupas deles é característico. Estão vestidos de linho fino, puro e branco. O que representa o linho fino? Apocalipse 19, versos 6, 7 e 8. Porque essa multidão chega no céu no versículo 1. Ganha uma veste. No verso 6, 7 e 8. No 11 o céu abre e essa multidão desce com ele. Vamos lá, Apocalipse, vai lá. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas, poderosos trovões que bradavam, aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Isso aqui é anjo? Te provo por que não é anjo. Continua. Alegremos e exultemos e damos glória a Ele, porque chegou às bodas do Cordeiro e a noiva preparou. Quem é essa multidão cantando? A noiva. E o que a noiva ganha? Verso 8. Para vestir foi-lhe providenciado linho fino. Quem é o exército que está descendo vestido de linho fino? É a noiva, cara. Aleluia! Oh, é a noiva! A igreja chega como exército, chega como noiva, vira esposa e vira exército. Aí mistura igreja e anjo. Eu estou todo arrepiado, ó. Quando eu arrepio assim é quando o senhor fala, isso. Ela está vestida de linho fino, que representa os atos de justiça da igreja, dos santos, as boas obras. Agora vamos pegar o verso 12 de novo para ver? Agora vai fazer sentido o verso 12? Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça muitos diademas. Verso 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome se chama Palavra de Deus. Por isso tem a espada representa a palavra. E os exércitos do céu seguiam. Ah, são os anjos. Vamos ver quem que eles estão vestindo? Vestidos de linho fino, puro e resplandecente, cavalos brancos. O que o linho fino representa? As obras da igreja. O linho fino, quem recebeu o linho fino? A noiva. Último texto que nós vamos ler, Zacarias, vem aqui, Jean, para aparecer, está terminando. Zacarias 14, versículo 5. Aqui o retrato da igreja vindo com o Senhor. Aleluia. Onde é que a igreja estará na vinda de Jesus? No céu. Ela vem com Ele. Então ela sobe antes. Zacarias 14 e 5. Eu quero vibração agora, hein? Quero vibração, alegria, porque esse texto é o retrato do retorno de Cristo. Israel está sendo destruído, os tanques, as mulheres estupradas. Israel está sendo acabado por 200 milhões de soldados no Gog e Magog, Rússia, China. E agora nós estamos lá no céu. De repente o Senhor convoca seus exércitos e a igreja volta para livrar Israel da extinção. Aqui está escrito isso. O que o Senhor diz para Israel no Gog e Magog? Fugirei pelo vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. Fugi, abaixa só um pouquinho, gente. Fugireis do mesmo modo como fugiste diante do terremoto nos dias do rei Uzias. Agora eu quero vibração. Olha nós vindo com o Senhor para livrar Israel da extinção. Então Yahvé, o Senhor meu Elohim Deus, virá com todos os seus santos, toda a sua igreja, todo o seu povo. Yes! Aplauda! Ei! Aleluia!
abraço.